Nassif, ó. Nassif vai analisar, então, essa última pesquisa que saiu em relação à popularidade do Lula, né? Vamos ver o que ele traz aqui, ó. Antes de eu soltar o Nassif, deixa a curtida e diga no chat de que cidades estão falando, isso aqui é importante para nós. Trazer aqui e aproveitar a pesquisa Quest aqui de aprovação do governo e de algumas outras perguntas aqui também importantes, Nassif. Mas o crucial aqui é que a desaprovação passou, né? A aprovação do governo pela primeira vez. A aprovação ainda em dezembro estava em 52 e a desaprovação 47, agora a aprovação está 47 e a desaprovação 49. E destaque aí justamente para o Nordeste, né? Que a desaprovação cresceu. É importante levar em conta que aprovação e desaprovação não significa que seria essa uma votação para presidente. Porque a votação para presidente, o Lula está favorito aí. Mas o que está acontecendo aí é. O Globo tem uma boa matéria agora, que nós já tínhamos escrito já há tempos atrás. O Lula está sem pique. E, nesse sentido, eu chamo a atenção de vocês aí para essa questão do semipresidencialismo, que acho que o Gilmar voltou a entrar. O semipresidencialismo, o semiparlamentarismo, o semipresidencialismo, daria mais força para o governo do que o presidencialismo. Por quê? Porque o governo, a Dilma teria essa arma e o Lula teria essa arma. No parlamentarismo, você negocia com o Congresso a formação do gabinete. Se tem impasse, 2, 3 impasses aí, o presidente da República ele tem o poder de desmanchar o Congresso e ordenar novas eleições. Então, é um botão vermelho fantástico aí. Hoje não, hoje está nas mãos. Aliás, eu chamo a atenção para o artigo do Demian Fioca, hoje no Valor, mostrando a armadilha que foi o arcabouço fiscal e a importância. Quando você pega a teoria lá fora e traz para cá, é uma porcaria. A teoria lá fora fala, não, a política monetária não interfere na política fiscal. Por quê? Porque a política monetária lá fora é a taxa real de 1%. Quando você vem para cá, a taxa real de 10%, basta o terrorismo do mercado, o Banco Central tem que aumentar os juros, não tem mais superávit fiscal que dê conta, né? Então, esse é um outro ponto também enrolado. A questão é essa, né, pessoal? Essa desaprovação do Lula, ela vem muito colada em vários fatores, né, pessoal? Vários fatores. A classe trabalhadora está muito decepcionada, eu acho, com alguns pontos aí, e que eu não vejo ninguém falando nisso, mas eu acho que o não enfrentamento, né, a reforma trabalhista e previdenciária, que eram pontos da campanha muito importantes, né, que levaram né, muita gente a votar no Lula, né, e muita gente tinha esperança de que o governo fosse fazer esse enfrentamento, como prometido na campanha, né? Eu não digo revogar a reforma da Previdência Trabalhista, porque isso nem está na disposição do governo Lula. O Lula não pode dar um canetaço e revogar a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, como foi feita. De forma, né, pessoal? De forma. Mas o que o governo Lula podia ter feito? Podia ter mandado para o Congresso essa batata quente. Os projetos de emenda constitucional da reforma previdenciária e os projetos de lei para reestabelecer a legislação anterior. Isso o governo Lula tinha que ter feito e não fez. E isso é só um exemplo de como o Lula poderia ter enfrentado melhor, né, todas essas promessas de campanha que ele tinha que ter levado adiante. Eu acho que com 2 anos de governo, o povo começa a cair a ficha, o Lula não vai enfrentar isso aí, né? E esse é um ponto que eu não vejo muitos analistas falando nisso. Eu acho que é importante a gente colocar assim. E desde logo eu digo, aqui no canal nós somos defensores do governo Lula. Nós defendemos o governo Lula, mas a gente precisa fazer as críticas, né? A questão do corte de gastos também não pegou bem, ainda mais com a bateria de mentiras que a gente viu em relação aos cortes de gastos, inclusive antes deles serem apresentados. Quem não lembra o pessoal dizendo que o Lula ia acabar com os 40% do FGTS, que ia acabar com o seguro-desemprego,
que o salário mínimo, a vinculação de todos os benefícios do INSS e inclusive dos benefícios sociais do BPC com o salário mínimo ia acabar. Era isso que o pessoal dizia antes de sair o corte de gastos. E aí depois, quando saiu o corte de gastos, veio sim algumas medidas que foram negativas para a classe trabalhadora, mas não como estavam anunciando antes. O BPC Loas, por exemplo, pessoal, no frigir dos ovos, no final das contas, não mudou nada. Não mudou nada no BPC Loas, nada. Ah, mas o Lula apresentou proposta para mudar. Sim, apresentou, isso foi negativo. É uma mancha que vai ficar até o fim do governo Lula. É inequívoco isso. Foi um ato político muito equivocado do Lula mandar essa proposta de mudar a BPC Loas para piorar a concessão do BPC Loas, para apertar os requisitos de concessão. Tanto que não passou no Congresso. Mas o fato é que o BPC Loas hoje está exatamente igual, da mesma forma, não mudou absolutamente nada. E ainda, até hoje, tem gente que diz que sim, que o Lula mudou a concessão. Então, tudo isso vai abatendo a imagem de um governo, né, pessoal? A questão do salário mínimo, por exemplo, o governo Lula precisa fazer uma campanha ampla demonstrando que só no governo Lula e governo Dilma, e inclusive nos últimos 2 anos, a gente teve aumento real de salário mínimo. Inclusive este ano agora. Mas teve uma piora com esse corte de gastos, Portinho. Teve, a gente sempre falou isso aqui, a gente nunca escondeu, a gente não passa pano. Foi uma piora que a gente não pode admitir, né, em relação ao aumento real que a gente teve até 2023, né? E neste ano já tem ali a limitação do arcabouço fiscal, né? Que é no máximo 2,5% de aumento real, né? Nesse ano a gente já teve ali, era para ser 3 e alguma coisa, e caiu para 2,5% pela nova regra do corte de gastos. Então, tudo isso vai desgastando a imagem do governo. E aí tem mais as questões que o Nassif está trazendo aqui, né? Essa questão dos juros, que o pessoal insiste em dizer que está atrelada ao Lula, e ainda mais essa última dos juros agora, né? Já com o Galípolo na presidência, isso aí vai desgastar um pouco mais ainda. Tem a fake news do Pix, enfim, tem várias questões que contribuem para esse desgaste da imagem do governo Lula, né? Enrolado aí, né? A Quest trouxe dados sobre as notícias sobre o governo e um dado importante aqui, que as notícias negativas, né, que chegaram às pessoas, cresceu aí de dezembro para cá. Então, no caso de outubro para cá, tá crescendo, e as notícias mais positivas em queda, né? Então, o destaque aqui para as notícias positivas, tem citações aqui, 7, o Bolsa Família, o Pé de Meia, tem citação, mas o destaque é para a negativa aqui, que é a tal da regulação do Pix. E daí entra aí essa questão. Pessoal, tem gente que nem sabe que existe o Pé de Meia. Perguntem aí para os seus conhecidos, tem gente que nem sabe que existe o Pé de Meia. Tem gente que acha que farmácia popular não existe mais. Tem gente que acha que Minha Casa Minha Vida é só propaganda, que não entrega casa nenhuma. Então é isso, né? O governo precisa ser mais incisivo. Essa entrevista do Lula ontem para a imprensa, coletiva de imprensa, foi muito boa. E eu acho que a gente vai ter aí, sim, uma ofensiva maior da comunicação do governo, né? O governo se deu conta que precisa, né? Não pode ficar sentado dentro do gabinete esperando que a grande mídia faça uma boa divulgação dos programas e das ações do governo, né? Tá aqui, ó. Interessante trazer esse vídeo. Eu não tinha assistido todo esse vídeo, mas que bom que o Nassif está abordando isso aqui, ó. De dezembro para cá, a grande imprensa acelerou nos ataques ao governo Lula, nas mentiras contra o governo Lula, né? Não só as fake news aí da base bolsonarista, como essa fake news do Pix, mas também a grande imprensa dando espaço para esse tipo de coisa, né? Essa questão da mídia também, né? A mídia, com algumas exceções, você pega os jornalões aí, notícia negativa diariamente, mas diariamente. Olha aí a diferença aí.
E não é só rede social. A rede social ela tem as suas articulações, mas você tem a alimentação inicial, que são os grupos jornalísticos, né? E tem... Aqui, ó, importante isso aqui, ó. O Minier Balbino, ó, não mudou nada. O LOAS aumentar a fiscalização. Só vai aumentar a fiscalização. Isso aí talvez aumente, né? Mas isso aí é até importante, né? Que a gente tenha aquelas pessoas que têm o BPC LOAS de forma ilegal, que tiveram alguma fraude para conceder, ou que mudou a sua própria condição econômica, elas não podem continuar recebendo. Isso aqui tá certo, né, pessoal? Né? O José Haroldo dos Santos, ó. Acho que o presidente Lula tem que explicar ao povo em rede nacional. Isso aqui eu digo desde janeiro de 23, né, pessoal? O Lula deveria ter, no mínimo, uma vez por semana, ele deveria entrar em cadeia nacional de rádio e televisão, ou seja, aqueles pronunciamentos, né, que o presidente da República entra ali em cadeia de rádio e TV, mas geralmente ele faz só no Natal, no Ano Novo, né, numa data especial. Tem que entrar uma vez por semana, ficar aqui entre 15 minutos e meia hora conversando com o trabalhador brasileiro, ali naquele horário entre o Jornal Nacional e a novela. Toda terça-feira ou toda quinta-feira, uma vez por semana em dia variado, entra em cadeia nacional. É isso aqui que o José Haroldo dos Santos está falando. Eles deram também fizeram também o questionamento sobre a comunicação do governo. Comunicação do governo, eles perguntaram também do governo em relação à polêmica do Pix. A população que foi perguntada aqui pela Quest falou que errou mais do que acertou nessa história do Pix. Então, e tem também travou aqui aqui, ó. A comunicação do governo, 53 negativa e positiva 18 e irregular 23. Você acha que vai mudar alguma coisa agora com o novo ministro, Nassif? Você tem um ponto central que a gente tem colocado muito aqui, falta um projeto de país. O que nós queremos ser quando crescer? Está faltando isso. Então, digamos, sem esse projeto... Pô, você tem a NIB lá, a Nova Indústria... Vamos só pegar um exemplo aqui. O que está acontecendo com o IBGE? O IBGE é fundamental o IBGE. Você tem um sistema de informações estatísticas confiáveis aí. Confiáveis. Aliás, nos anos 80, eu fui para uma viagem para os Estados Unidos, conheci o Leontieff, que foi o cara que criou a matriz de subproduto. Ele elogiava muito o IBGE brasileiro. Agora, você tem um angu lá, esse angu que está ocorrendo lá, da Fundação IBGE para lá ou para cá, é falta de dinheiro, é falta de recurso. Agora, se o IBGE é fundamental, o que a ministra Simone Tebet... Ninguém interferiu até hoje nessa guerra. Uma guerra que não está destruindo, mas está desmoralizando o IBGE. Márcio Postman de um lado, diretoria do outro, sindicato do outro e tudo. E ponto central, a falta de recurso. É verdade, essa questão desgasta muito, né? O Márcio Postman no IBGE, que é um grande nome, né? Um grande nome. Gosto muito do Márcio Postman, mas não pode ter esse enfrentamento com os servidores, né? O governo Lula não pode bater de frente com os servidores públicos, pessoal. É base do governo, não só base do governo, mas deixa eu até aumentar aqui, mas é um ponto de apoio fundamental. A gente precisa ter um serviço público forte, com servidores bem remunerados e com excelentes condições de trabalho. Esse é um ponto nodal no Brasil, essencial no Brasil. A gente não pode ter no Brasil servidor público mal remunerado e serviço público sem qualidade, sem dignidade para atender a população. Isso aqui é fundamental. Então, eu vejo com muita tristeza essa polêmica aí do IBGE. O Márcio Postman é um excelente nome para presidir o IBGE, é um nome adequado, um nome certo, né? Mas ele não pode fazer um enfrentamento direto com os servidores. Ele tem que sentar na mesa com os servidores, ver o que os servidores estão reivindicando e acertar esse ponto para ontem. Daí você vê, cadê o Rui Costa? IBGE, o Rui Costa vai achar que alguma marca de carro aí dos anos 20, né? A Simone Tebet, que é uma pessoa mais esclarecida, aí, o que está fazendo para mediar a crise do IBGE?
Então, o que você tem, falta Casa Civil. Se depender de Simone Tebet, nós estamos mal, né? Que saiu do Jornal do Brasil, fim de semana ele não quer ser incomodado, tá certo, ele está com 80 e tantos anos, já passou, comeu o pão que o diabo amassou, saiu da cadeia e veio para salvar o Brasil efetivamente, né? Agora, de alguma maneira, tem que ter alguém no lugar dele. Por isso que talvez o semipresidencialismo pudesse resolver um pouco aí, mas o ideal seria ele ter um primeiro-ministro, colocar um cara que manjasse de gestão e tudo para fazer todo esse meio-campo. Não tem. Cadê o plano de metas? Não tem. Então, sem uma ideia-chave, sem apontar o futuro, não adianta, não adianta. Eu ainda acho que está muito aí, a popularidade ainda. Ele tem história, tem tudo aí, mas está faltando o tchan aí. Tá aí. Nassif sempre critica muito, né? O Rui Costa. Eu não concordo muito com as críticas dele. Acho que o Rui Costa não é um nome tão ruim. Inclusive, a gente publicou aqui no canal uma entrevista com o Rui Costa no programa Bom Dia Ministro, né? Para quem quiser assistir, só para procurar aqui no canal. Claro que o Nassif tem muita informação, um cara que conhece política, mas a gente pode discordar, né? Acho que a Casa Civil não é problema do governo Lula, acho que pelo contrário, acho que vem até fazendo um bom trabalho, o Rui Costa, freando ali algumas iniciativas de alguns ministros ali que são negativas, enfim. Vamos ver aqui, ó. Separei alguns comentários, tá, pessoal? Vocês vão comentando, tá, pessoal? Que mesmo que eu não leia todos os comentários, eu vou separando alguns que eu destaco ali enquanto vai passando o vídeo, né? O Maurício Rorato, ó, como fazer aumentar a popularidade com essa mídia corrupta, né? É isso, né? É isso. Janete, sinto falta de uma comunicação direta do Lula com a população. Eu também, é verdade. Essa cadeia nacional em rádio e televisão, acho que todo mundo fala disso, né? Todo mundo fala disso, eu acho que seria importante, né? E o Rorato aqui, né? Como fazer, né? Enfrentando essa mídia corrupta, é nós por nós, Rorato, é nós por nós. O governo tem que fazer a parte dele, né? Tem que melhorar a parte da comunicação, sim, mas não é só isso, né? A gente precisa também, nas nossas redes sociais, ter um comportamento mais ativo, né? A gente tem que curtir os camaradas todos que estão ali no meio, não adianta só a gente ficar olhando, né? E não curtir, não engajar nas postagens dos camaradas, né? A Voz Trabalhadora só cresce porque tem engajamento, quando a gente tem engajamento. E os outros canais também. No Instagram lá, se tu for no Instagram, em primeiro lugar, não segue essa turma da extrema-direita, não engaja nas postagens deles, não engaja. Engaja nas postagens do campo da esquerda, segue as mídias do governo, engaja nas mídias do governo para dar, né, engajamento na comunicação, né, do nosso lado, né, do campo dos trabalhadores, né. Isso é importantíssimo, né. Isso é importantíssimo, que se a gente não fizer organicamente essa divulgação do que de bom o governo tem feito, ninguém vai fazer, gente. Ninguém vai fazer. Essa mídia não vai fazer, entendeu? 100% Maria Lúcia Fatorelli, ó, diz o Fábio aqui. Tô contigo, fecho contigo, tá, Fábio? Grande Maria Lúcia Fatorelli.